Bem, você já sabe que ontem o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto colocando salões de cabeleireiro, barbearias e academias de ginástica como atividades essenciais para a quarentena. Afinal, em São Paulo, esses setores vão ou não reabrir? Repórter Bruna Barbosa, repórter da Rádio Bandeirantes, ao vivo aqui com a gente. O que o governo de São Paulo está pensando a respeito disso, Bruna? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. O governo de São Paulo está avaliando a questão. Essa resposta que eu tive, conversei agora há pouco com fontes do governo de São Paulo. Eles disseram que o governador avalia se vai ou não incluir os salões de beleza, as barbearias e as academias no rol de serviços essenciais. Por enquanto, esses estabelecimentos deverão permanecer fechados em todo o estado. Governadores de 4 estados já se posicionaram contra a inclusão: Bahia, Ceará, Pará e Pernambuco. Lembro que em abril o Supremo decidiu que o poder de estabelecer políticas de saúde cabe aos estados e municípios, não ao governo federal. Na última sexta-feira, o governador João Dória anunciou algumas diretrizes para o plano de retomada econômica. Serão usados 2 critérios para o relaxamento da quarentena, que a princípio vai até 31 de maio, a redução do número de casos de ocupação de leitos de UTI inferior a 60%, e aí, nessa apresentação, os serviços de beleza e academias apareceram ali na lista do governo paulista dos setores econômicos mais impactados com a crise do coronavírus. Então é isso, o governo de São Paulo ainda avalia se inclui ou não esses 3 serviços no rol de atividades essenciais de todo o estado. Obrigada, Bruna Barbosa. E eu queria colocar aqui o assunto para a gente, não é? Por que o presidente Jair Bolsonaro fez isso, não é, Cláudio? Para reforçar a posição dele pela abertura da economia, já sabedor de que essa decisão final é dos estados? Eu acho que sim, é uma atribuição dele listar as atividades essenciais, ponto. Essa é uma das prerrogativas dele que ele a exerceu. Agora, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que quem define isso é o governador, é o prefeito, né? Não é o presidente da República. Agora, se o governador baixa um decreto dizendo que as atividades essenciais estão autorizadas a funcionar, entre elas, as chamadas atividades essenciais, estão aquelas definidas pelo decreto presidencial. Aqui em Brasília e em vários outros estados, é impraticável a aplicação dessa regra ou dessa novidade aí, do decreto do presidente, porque a Justiça não deixa. Aqui tem uma decisão da Justiça Federal que resolveu se meter nisso, né, também, tanto quanto o Bolsonaro toma decisões sem nenhum amparo em ciência, na medicina, também a Justiça em vários estados resolveu ser protagonista, né, resolveu disputar holofotes com os governadores, e então assumiram meio que a tutela disso aqui. Aqui em Brasília, no Maranhão, em vários estados, quem decide isso é o juiz, é um juiz, não é nem o governador, né? Portanto, é uma medida que serve para, enfim, provocar o debate, é uma coisa provocar a polêmica, colocar ao lado dele barbeiros, o pessoal de academia, quem frequenta e quem mantém academias, e, enfim, essas pessoas todas o presidente hoje, né, o presidente hoje deixou claro que vai competir aí o governador, que se fosse ele seria diferente da decisão aqui em São Paulo, por exemplo, né? Basicamente é isso, esse decreto serve apenas para sinalizar, ó, se fosse comigo era assim. Mas não tem né? um quê Agora, de provocação os governadores também, podem Cláudio? dar uma solene banana para esse decreto e não cumpri-lo. Não tem um quê de provocação colocar salão de cabeleireiro como atividade essencial no meio de uma pandemia, não é? Qual é o critério que se usa para definir o que é Para as mulheres sempre me essencial? pareceu que salão de cabeleireiro é uma coisa essencial, sim, viu? E barbeiro para homem também, E né? barbeiro Porque para homem. Até outro dia a Thaís chamou a atenção, ela não falou diretamente para mim, mas eu entendi. Falou cabelos compridos. Eu acho que você vestiu a carapuça, viu, Zé? Então, ontem, por exemplo, eu vi o Zé Neumann Pinto, né, nosso amigo, ouvinte da Bandeirantes também, eu ouvi no comentário na TV Gazeta, ele tá com cabelo de maestro. Então, para ele será essencial um barbeiro. Roqueiro lá de Uiraúna, lá na Paraíba, que é a cidade onde ele nasceu. Ele é Erundina. Agora, brincadeiras à parte, não é? Eu não sei se ele tomou essa decisão influenciado pelo Paulo Cintura, né, que passou a ser um consultor do presidente da República, aparentemente. Mas é careca, né? Para essa área de atividade física. Não, estou me referindo à abertura de academia de ginástica, né? De ginástica. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Mas
ele tem sido coerente, o presidente da República. Você pode acusá-lo de qualquer coisa, menos de incoerência, né? Ele tem feito tudo que é possível para tumultuar o país nesse período de pandemia, né? Então ele anuncia churrasco, depois disse que o churrasco era fake e só desistiu do churrasco quando percebeu a bobagem que tinha feito. Não foi ele que percebeu, evidentemente, né? Alguém o demoveu dessa ideia, né? Porque seria de uma tolice um churrasco num final de semana em que o país cravava a marca simbólica dos 10 mil mortos, inominável, né? Mas, enfim, o presidente continua sendo coerente com o comportamento que teve até agora, né? De certa maneira, menosprezar o que está acontecendo, menosprezar a pandemia, em detrimento do trabalho do ministro da Saúde, era o Mandetta, agora é o Nelson Teich, e continuar tratando esse assunto como uma questão corriqueira, uma questão menor. Olha, por mim todo mundo botava máscara e tocava a vida como se nada tivesse acontecendo de diferente. Por sorte, nesse caso aqui, nesse episódio da pandemia, o Brasil não está nas mãos do presidente da República. É uma pena ter de falar isso, né? Porque o país precisava de um líder a essa altura aqui do campeonato. Alguém que pelo menos desse orientações, que tratasse de fazer aquilo que o ministro Dias Toffoli pediu a ele quando ele atravessou a Praça dos Três Poderes e foi ao Supremo Tribunal Federal, que desempenhasse o papel de presidente da República, que procurasse um mínimo de harmonia, se não com todos, por questões políticas, com uma parte, pelo menos, dos governadores e dos prefeitos. Se ele discorda do isolamento social e radical, que apresente alternativas. Qual foi a alternativa apresentada pelo presidente da República nesses últimos 2 meses e meio, a não ser abre tudo? Não há alternativa, ele não apresenta uma opção. Fala, olha, eu sou contra o que está acontecendo em determinado estado, porém ofereço aqui determinada alternativa, porque assim nós podemos diminuir mortes, diminuir contágio. Não, o que ele diz é um comentário de balcão de padaria. Né? Porque todo mundo vai pegar essa chuvinha aí, quem pegar morreu, quem não pegar não pegou, porque eu vou morrer um dia também. Espera um pouquinho, né? Eu não sei se isso foi dito em algum momento, mas assim, bom, primeiro essa história do churrasco fake news dele, né? Aliás, é uma coisa muito recorrente, nos meios políticos, essa história de fake news. Chama de fake news tudo que não lhe interessar. Eu ouvi numa das declarações do presidente na grade, ele se referindo ao churrasco, ele dizendo que faria um churrasco para 30 pessoas. Eu vi. Eu não sei que eu esteja ficando maluco. Ele até fala do advogado-geral da União, né? Eu estava junto, viu, Cláudio? Foi no bastidores aqui de que é o seguinte, aí essa explicação, esse detalhe que não foi noticiado, eu acho, não vi isso em lugar nenhum, mas o detalhe é que é o seguinte, na verdade ele quis prestar algum tipo de apoio pessoal à figura do Wagner do Rosário, que é o ministro da Controladoria Geral da União. Ele sofreu uma tragédia pessoal familiar recente, uma coisa, meu Deus, terrível, ele e o filho, e ele quis, na verdade, fazer um afago, queria juntar gente para dar um certo apoio ali moral, afetivo ao ministro. Era essa a intenção dele, mas só que ele não pensou, né, da estupidez que seria fazer uma festinha, não é uma festinha, mas uma aglomeração, promover uma aglomeração, porque as 30 pessoas demandariam 30 motoristas e seguranças, e não são só apenas 30, né? Então é preciso o presidente, a gente está sempre dizendo isso aqui, repetindo, mas nunca custa insistir nessa história, ele precisa pensar mais antes de fazer qualquer tipo de declaração. E olha, o Rafael Fala nisso, né, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que recomendou ao presidente, né, quando ele fez aquele passeio do Palácio do Planalto para o prédio do Supremo, que a retomada da economia deve ocorrer por meio do diálogo com os poderes, estados e municípios. O Daí a fala Supremo do Toffoli decidiu, e qual foi a resposta que eu dei na quinta-feira passada, quando ele esteve lá no Supremo? Foi a resposta de que, presidente, a Constituição tem essa repartição de competências. E o Supremo decidiu de acordo com a Constituição. Se essa ou aquela função deve ser definida pelo município, pelo Estado ou pela União, isso está dado na Constituição. Casos específicos, como o do decreto de hoje, eu não vou analisá-los, até porque é muito possível que haja, a partir de amanhã, alguma judicialização. Então, me permita de não falar fora dos autos.
Aliás, essa é boa, né? Mas Primeiro ele maior... responde, depois disso eu gostaria de falar em tese, né? Porque o caso pode vir. É genial essa tática que arrumaram agora, né? Nos autos, mas eu não estou falando sobre o caso, eu estou falando em tese, né? O que ele menos fala é nos autos, né? Só se for nos automóveis, mas nos autos do processo ele fala mesmo, né? Ele está dando ideia, né? Como é que é? Ninguém vai recorrer disso não, ninguém vai entrar com a medida aqui junto ao Supremo, né? É a mesma coisa do Estadão. O Estadão tem grande chance, viu, de conseguir que uma decisão judicial que o Bolsonaro, obrigando o Bolsonaro a apresentar o teste lá do Covid-19, porque bateu no Supremo, eles concedem qualquer coisa contra o governo de Jair Bolsonaro. O Rafael dizia, não é, Cláudio, que por sorte a decisão sobre a quarentena não está nas mãos do presidente. Eu vou inverter a lógica aqui e dizer o seguinte, Rafa. Também, por sorte do presidente, essa decisão não está nas mãos dele, não é? Porque ele tem essa possibilidade de fazer toda a sinalização política, de dizer que academia de ginástica, salão de cabeleireiro é serviço essencial, enfim, de criar todos esses fatos políticos sem ter o ônus de fazer com que eles sejam cumpridos, não é? E lá na frente é mais fácil poder dizer, olha, eu avisei que ia dar bobagem, eu avisei que a economia ia de mal a pior, se estivesse comigo não seria assim, não é? Então, para ele também foi uma posição confortável, como também acho que foi uma posição confortável para o presidente ter ido ao Supremo Tribunal Federal com os empresários. Sinalizou ao mundo empresarial que, se fosse com ele, a coisa seria diferente, já sabendo que não vai ser, não é? Então, há também, acho que esse outro lado aqui, que nesse momento o mundo político usa, e usa muito bem, acho que ninguém duvida aqui da capacidade de percepção política do presidente Jair Bolsonaro. Ninguém chega a esse cargo se não tiver isso, né? Ah, é verdade, ele capitalize bem, né? Afinal de contas tem aí 30%, independentemente do que aconteça, todas as pesquisas dão a ele um pouco mais, um pouco menos de 30% de aprovação, o que é um índice impressionante para um gestor, seja ele quem for, num momento como esse aqui. Eu só não sei até quando ele vai conseguir continuar driblando tudo o que acontece, né? Porque talvez seja pela sua definição, viu, Rafael? Ele é coerente na incoerência. Talvez seja isso, mas ele continua driblando absolutamente todos os obstáculos que aparecem pela frente, né? Então ele consegue driblar o aumento no número de mortes, ele consegue desautorizar o ministro da Saúde, ele demite ministros populares como o Mandetta e o Sérgio Moro, a economia absolutamente enfraquecida, ele dribla também. Nós temos ouvido aqui repetidamente empresários dizendo que o dinheiro que foi prometido não chega à ponta, não está chegando para o micro, não está chegando para o médio, não está chegando para o grande empresário, ele está driblando isso também. Até quando ele vai conseguir essa mágica, não dá para saber, não é? Mas que ele tem conseguido, isso é incontestável, né? Por enquanto, nada está colando nele.